O que você sabe sobre as manifestações do mal? Vamos falar um pouquinho sobre elas na leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da Comunidade Aliança Misericórdia. Está chegando a primeira vez no canal, se inscreva e participe conosco. Vamos nesse itinerário espiritual com a Palavra de Deus. Quero convidar vocês a pegarem a palavra em Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34. E diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aqueles caminho. E eles então gritaram: O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Bom, o primeiro detalhe aqui é que fala justamente desta violência desses homens. Sim, quando os homens são possuídos por uma força demoníaca, eles começam a ter uma força extraordinária. Então, mesmo criancinhas, pessoas com um porte físico, vamos dizer assim, fraco, às vezes conseguem mover 8 pessoas, 10 pessoas estão segurando, aquela única pessoa não consegue deter, tamanho é a força que está naquela pessoa. Então você vê uma força brutal e por isso se vê uma certa violência. Essa violência muitas vezes se dá contra a pessoa, podendo agredir outras pessoas, pelo menos empurrar, jogar para longe esta pessoa, ou até mesmo justamente fazer algum ato de agressão física, ou também esta mesma agressão ser feita contra a própria pessoa que está possuída. Estados de possessão não são comuns, embora há muito caso do que a gente chama de libertação, ou seja, pessoas que tiveram manifestações do mal e precisam ser libertas. São dimensões diferentes, sendo que aqueles que estão literalmente possessos pelo mal precisam passar por um caminho de ritual, ou seja, um ritual de exorcismo feito através de alguns padres que são diretamente colocados ali pelo bispo, ou seja, indicado pelo bispo para que pratique esse tipo de ritual. Então não é qualquer padre que pode chegar lá e fazer o rito de exorcismo, somente o padre que é justamente indicado pelo bispo responsável da região. Então assim acontece esses casos. Então você vê e há muita mistura entre aquilo que é psíquico e espiritual. Por isso o padre indicado é uma pessoa que tem, além de uma piedade, além de uma pessoa que busca santidade, é uma pessoa que tem conhecimento na área, sabe daquilo que pode ser os enganos justamente da psique. E eu quero deixar aqui também um ponto importante. Se percebe que, além dessas manifestações sobrenatural do mal, o mal geralmente ele age muito pela mente. E uma das táticas, principalmente em seitas mais comuns no Brasil, como Umbanda, Candomblé, Espiritismo e tanto outros, a Macumba, o que você percebe? Percebe-se uma ação do mal que mais entra por aqui do que realmente age através do trabalho. Em que sentido? A pessoa ela começa a associar tudo que está acontecendo com ela como obra do mal. Isso pode levar a pessoa a muitas vezes se desresponsabilizar pelos atos e pelos frutos que estão acontecendo. Ou seja, eu não me dou bem, as coisas não me abrem, fizeram um trabalho para mim e não estão conseguindo o trabalho. E se desresponsabiliza no sentido de se formar melhor, de fazer uma boa entrevista, de melhorar nos aspectos de relacional. Então se desresponsabiliza, quando na verdade o aspecto era simplesmente
daquilo que era o material humano. Você não estava preparado para aquela entrevista, não estava preparado para aquela outra e provavelmente para todas as outras entrevistas que você terá, você não está preparado, mas você quer acreditar aquilo para um trabalho que foi feito contra você. O que você fez aqui? Você começou a dar mais valor àquilo que é o que você passou a acreditar do trabalho do que realmente foi o que aconteceu. Às vezes é simplesmente um aspecto, por exemplo, econômico. Nós estamos saindo de uma pandemia, de uma situação praticamente quase aí de recessão na nossa economia, muitas pessoas passando. Então, não é simplesmente uma obra do mal contra você, é que as situações estão acontecendo desta forma. Mas você precisa assumir a verdade para se libertar, para saber que você precisa se formar, precisa buscar mais, ser mais determinante. Assim vale para problemas afetivos, financeiros, e tantas outras coisas que a gente precisa olhar e perceber se não nos falta. E quando você percebe que tem feito tudo, tem se aprofundado, dado o melhor, e sim, as coisas não acontecem, não vão para frente, sim, agora você pode começar a pensar nisso, mas pense que a palavra de bênção é muito maior do que a palavra de maldição. Pense que aquilo que é a tua vida com Deus, pela própria palavra que você está escutando neste momento, ela se torna purificação. Mas sim, o mal pode estar agindo, mas não são geralmente a maioria dos casos. E aí percebemos, porque sim, o mal ele age, pode agir com violência, e nós vemos isso na vida de vários santos que foram atacados pelo mal, que se manifestaram a eles de todas as formas. E aqui você continua no texto, você vai perceber. Diz assim: eles então gritaram, os demônios: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. E os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Palavra da salvação. Então o que aconteceu aqui? O demônio começou a suplicar ao Senhor para que deixasse ele ir para os animais. Sim, os demônios podem também entrar em animais, muitas vezes se manifestam em animais, como também manifestam no ser humano. Bom, o que acontece? Esta parte do Evangelho, ela foi muitas vezes usada por Santo Antão, que é o pai dos monges do deserto, que muitas vezes entrava ali no túmulo, em muitos lugares ele ia fazer da sua casa túmulos ali no deserto. O que acontecia? Ali ele era muitas vezes atacado pelo mal. E uma das coisas que ele dizia ao mal era o seguinte, porque o mal apresentava com ele com todas as formas de bichos, de animais existentes e animais fantasiosos, que nem existem. E aí o que acontecia? Ele dizia assim ao demônio: se fosse realmente você forte, bastaria um só de vós para me destruir. Mas como você é fraco, você precisa vir aos montes para me provocar medo. Mas você é o miserável, porque mesmo para ir para os porcos, você precisa da autorização do meu Senhor. Olha que expressão que retrata muito aquilo que eu estava dizendo no começo do vídeo. A consciência do poder de Deus. Porque a gente às vezes toma uma consciência do poder do mal que existe, sim, é verdade, que pode tomar uma força brutal, é verdade, mas você precisa tomar consciência do poder de Deus. E Santo Antão ele fazia isso. O que adianta? Você só quer fazer tudo isso para me impressionar, para me provocar medo, porque se você fosse alguma coisa, bastaria um só de vós. Se você fosse alguma coisa, você não precisaria ficar pedindo, até para ir para os porcos, para o meu Senhor. Ou seja, se você quer fazer algo, você precisa da autorização do meu Deus. E, portanto, você é infinitamente menor que meu Deus.
E é esta consciência que precisamos tomar diante das manifestações do mal. A consciência de que Ele é infinitamente menor que o nosso Deus e que para realizar qualquer coisa, Ele precisa da autorização de Deus. Até mesmo para ir para uma manada de porcos que em seguida se atirou no mar e se afogou, até para isso Ele precisa da autorização de Deus. Por isso, pense que muitas vezes a autorização do mal é dada pelo nosso medo e nós precisamos exorcizar isso da nossa vida. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.